bem, estamos de volta aqui na Think TV, no nosso Pense Nisso, esse programa que diariamente traz aí um assunto do seu interesse, personalidades também do seu interesse, e sempre prestando serviço para você que nos acompanha diariamente aqui na Think. E neste bloco nós vamos falar sobre a reforma trabalhista. E para isso, nós trouxemos aqui uma advogada especialista no assunto, a doutora Amanda Torraca, a quem nós, claro, agradecemos a presença no Pense Nisso de hoje. Doutora Amanda, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da Think TV e participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite. Uma jovem advogada, especialista na área trabalhista, né? Sim. Por que fez essa escolha? É um dos grandes ramos do direito, né? E é uma questão de demanda do mercado também, né? A gente tem relação de trabalho em todos os lugares. Então, é um grande ramo para se atuar e poder desenvolver a advocacia. Em qual cidade que a senhora atua? Eu atuo em Jacareí. Jacareí. Muito bem. Essa reforma trabalhista foi esperada por muitos anos, né? E como é que a senhora viu aí essa nova medida do governo? A reforma trabalhista ela trouxe grande flexibilização e modernização às relações de trabalho, né? É uma tendência mundial, isso na Europa já aconteceu há alguns anos, essa tendência a mudar as modalidades de contratação, e o Brasil acompanhando essa questão até mesmo para ter competitividade mundial, né? Principalmente com a China, que a gente sabe que tem uma grande mão de obra, né? Tem bilhões de pessoas morando lá e a mão de obra é bem barata. Então, para ter competitividade, a gente precisava adequar o nosso mercado de trabalho. A senhora falou da China, tem Índia, tem Tailândia. Exatamente. E o Brasil vai perdendo o mercado, né? Exatamente. É difícil competir porque a gente sabe que a mão de obra é muito barata nesses lugares, então o custo da produção é bem menor. Para a senhora que é advogada, essa reforma trabalhista que foi votada e aprovada 2 anos atrás, ela melhorou a situação do trabalhador brasileiro? Ela flexibilizou muitas coisas. Depende do ponto de vista. Se você pensar hoje que as pessoas também estão querendo outros tipos de vida, por exemplo, o trabalho intermitente é muito bom para uma pessoa que não quer ter muitas amarras, porque ela pode ser convocada para trabalhar e ela pode recusar sem que isso seja insubordinação. Então, a gente tem visto isso, por exemplo, o teletrabalho, o home office, para as mães né, de crianças pequenas, elas podem continuar trabalhando sem ter que deixar o filho com outras pessoas, em escolinha, né? Toda essa questão de flexibilização de como você pode trabalhar hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem uma profissão que é o youtuber, né, que a gente não imaginava há 10 anos, a gente jamais imaginaria que a pessoa ganharia a vida sendo youtuber, falando no YouTube. E cresce muito o mercado informal também, né, doutora? Exatamente, o mercado informal cresceu bastante, né? Esses dias saiu uma notícia de que bateu recorde, né, o trabalho informal. Mas também a gente tem visto a recuperação da economia e a contratação de pessoas com carteira assinada. Né? Em setembro agora, segundo os dados do governo, a gente teve 761 mil vagas de emprego formal com carteira assinada criadas no Brasil. Nós recebemos nessa semana o deputado federal Eduardo Cury aqui no nosso programa, Pense Nisso, e ele nos deu uma notícia aí assustadora, que dentro de 10 anos, muitos e muitas profissões, muitos empregos desaparecerão, né? E outros virão. Sim. E, inclusive, ele comentou que esse problema que nós temos aqui na América Latina, do Chile, a Venezuela, não é muito pelo problema de direita e esquerda, não. É pelo desemprego. Você não concorda? Eu concordo que não exatamente o desemprego, mas com certeza a questão de ganhar menos do que os nossos pais, por exemplo, ganhavam, nossos avós. Antigamente, um metalúrgico ganhava um salário considerável e não necessariamente precisava ter estudo superior para isso. Hoje, a gente visualiza que a pessoa é cada vez mais especializada
é uma pessoa, às vezes, até rechaçada pelo mercado de trabalho, porque ela vai querer ganhar mais por isso e as empresas nem sempre estão dispostas a querer pagar o que a pessoa está querendo receber. Então, eu entendo isso. Você não recebe proporcionalmente o mesmo valor que seus pais receberam, por exemplo, trabalhando em grandes empresas. A gente percebe aqui na região que há falta de emprego quando há um concurso público, pelo menos, né? Sim. Tivemos recentemente aqui em São José dos Campos um concurso para merendeira, tinha 30 vagas, apareceram quase 4.000 pessoas. E dentro dessas 4.000 pessoas, algumas aí com uma situação escolar graduada. Sim. O concurso público é sempre uma saída para quem está buscando estabilidade, né? A pessoa, ela sabe que ela vai ter aquele emprego para o resto da vida, o que a gente não tem visto no mercado de trabalho, né? Que se fala muito, na minha época se falava bastante de empregabilidade, você precisa ter empregabilidade. Então, é sempre aquela questão, eu estou trabalhando hoje, mas não sei se amanhã vai aparecer alguém melhor e que vai ocupar o meu posto de trabalho. Então, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso estar sempre estudando e renovando meus conhecimentos para que eu não me torne obsoleto para a empresa, que ela continue tendo interesse que eu seja empregado dela. É verdade. Nós comentamos aí com algumas pessoas que nós traríamos aqui no programa a doutora Amanda Torraca, que é especialista em direito trabalhista, e algumas pessoas fizeram até deixaram algumas perguntas aqui para lhe formular, doutora. Por exemplo, uma das maiores promessas da reforma trabalhista era a geração de empregos formais no país. Qual é o saldo para o país hoje, após 2 anos de reforma trabalhista? Pergunta do Mário Celso Júnior. Então, Mário, a gente visualiza não apenas pela reforma, mas também pelo crescimento econômico, né? O Brasil está saindo da recessão econômica, da era Dilma, né? E tem se recuperado e a gente tem visto os dados do governo cada vez mais favoráveis. Em 2015 e 2016 a gente perdeu cerca de 3,5 milhões, né? 3 milhões e meio de vagas de empregos formais. Hoje, em 2017 e 2018, o Brasil já criou 500 mil vagas de empregos formais com carteira assinada e, conforme foi falado, aqui, em setembro bateu recorde. Desde 2014 a gente não tinha um índice tão alto de criação de empregos. A gente está aproximadamente 761 mil vagas novas de postos de empregos formais. Doutora, uma outra pergunta. Era muito comum, né, o empregado deixar um empregador e já buscar ali a justiça trabalhista, né? Sim. E houve uma mudança nessa legislação agora, então o trabalhador que perde a ação, ele terá que arcar com as suas custas? Então, a gente viu essa questão da sucumbência sendo aplicada na Justiça do Trabalho ao empregado que pede algo e que ele não consegue comprovar, não consegue provar ou não tem direito, e aí ele sucumbe e paga o valor que foi pedido em relação a esse direito para outra parte, cerca de 5 a 15% de honorários para a parte contrária, o advogado da parte contrária. O que foi buscado com a reforma trabalhista foi acabar com aquelas ações exageradas, em que se pedia dano moral de 500 mil reais, 1 milhão de reais, e pedidos que às vezes a pessoa sabia que não tinha direito e para poder fazer um acordo de valor alto, a pessoa acabava, o advogado principalmente, infelizmente, nossa classe contribuiu muito para que essa questão da sucumbência fosse trazida pela reforma trabalhista. Está sendo questionada no STF e a tendência é que se mantenha. Inclusive, em geral, a tendência do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e o Supremo Tribunal Federal, a reforma trabalhista, não revogar nada, não falar sobre a inconstitucionalidade de nenhum artigo. A única questão que a gente tem visto que pode ser mudada é a tarifação do dano moral, que é aquela questão que a pessoa vai receber o dano moral num percentual sobre o valor do salário dela. Então, isso acaba criando uma
falta de igualdade. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que trabalha na minha empresa, sofreu o mesmo dano moral que eu, que ganho menos, ela vai receber mais de dano moral em relação ao mesmo fato do que eu. A gente tem visto isso. Para você sucumbir mesmo, para você pagar custas na Justiça do Trabalho, você tem que ter perdido tudo que você pediu, você tem que ter perdido. Por exemplo, se você pede horas extras e 36 horas extras e acaba recebendo só 20 horas extras na sentença, você não sucumbiu totalmente o pedido. Então, você não vai pagar as 16 horas extras para outra parte, né, para o advogado da outra parte. Você só vai pagar se você fizer um pedido e você realmente não conseguir comprovar e aí você perder, e aí sim você vai pagar de 5% a 15% do valor do pedido de honorários à outra parte. E nessa nova lei, doutora, qual o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento de salário ao empregado? Continua a mesma coisa, é o 5º dia útil mesmo. E qual é o procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo um aviso prévio praticar irregularidades no trabalho? Se ele está no aviso prévio e ele cometer alguma falta grave, ele perde o direito ao aviso prévio e pode ser demitido por justa causa. Doutora, o que é convenção coletiva de trabalho? A convenção coletiva de trabalho é um acordo feito entre o sindicato patronal, que é das empresas, e o sindicato dos empregados. Então, eles entram num acordo sobre quais serão os direitos pagos, qual vai ser o aumento salarial daquela categoria. E aí é vigente por até 2 anos. Hoje, a reforma trabalhista acabou com a ultratividade da vigência da convenção coletiva de trabalho. Então, se a sua convenção coletiva de trabalho parou de vigorar em maio e só foi feita uma nova convenção coletiva de trabalho em agosto, esses meses que não teve nenhuma convenção coletiva em vigor, você ficou descoberto. Então, se tem algum direito que a convenção coletiva que te dá, por exemplo, muitas vezes, convênio médico, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, são direitos inerentes, provindos da Convenção Coletiva de Trabalho. Então, nesse período, não necessariamente a empresa tem que continuar pagando esses direitos. Bom, nessa reforma trabalhista, doutora, falou-se muito da reforma das domésticas, né? Sim, foi em 2015. 2015, né? Isso. Depois já veio essa reforma trabalhista. Sim. O que beneficiou as empregadas domésticas? A Constituição Federal, ela traz direitos aos trabalhadores urbanos e rurais no seu artigo 7º, que são 13º salário, férias, direito a FGTS, direito à contribuição previdenciária, que é a contribuição ao INSS, e até 2015 as empregadas domésticas não eram equiparadas nem a empregado rural e nem a empregado urbano. Então, ela era uma categoria que não estava assegurada quase nenhum direito. E essa foi uma PEC, né? Foi uma emenda constitucional em 2015 que trouxe vários direitos à empregada doméstica. Por exemplo, o direito a férias, o direito a receber por hora extra, o direito a receber INSS, a contribuição previdenciária, né? E principalmente o FGTS ser recolhido, né? Que era uma das questões que não era obrigatório. E na época houve contestação dos patrões, né? E muitas domésticas foram para a rua. Sim. Infelizmente, a gente viu isso, porque, querendo ou não, a folha de pagamento no Brasil, ela é muito alta para a pessoa que paga, né? E muito baixa para a pessoa que recebe. A desoneração da folha de pagamento é algo que o Brasil precisa pensar agora na nossa possível reforma tributária. Inclusive, a MP do Bolsonaro está trazendo desoneração na folha de pagamento para fomentar o primeiro emprego entre os jovens de 18 e 29 anos. Então, a gente viu essa questão da empregada doméstica acabar indo para a informalidade ou para a prestação de serviços como diarista,
por conta que a folha de pagamento no Brasil, infelizmente, é muito onerosa para quem contrata. Bom, para encerrar o nosso primeiro bloco, a reforma trabalhista, ela trouxe novidades que beneficiam tanto o trabalhador e também a empresa? Assim, a empresa tem bastantes benefícios que foram trazidos pela reforma. Uma das coisas que a gente pode falar que beneficia tanto a empresa quanto o empregado é a demissão por acordo, né? Que era algo que já era praticado, né? Não era regulamentado pela legislação, mas todo mundo sabia que havia aquela coisa de você me manda embora, eu recebo tanto, eu te devolvo tanto, e a reforma trabalhista regulamentou isso. Se a pessoa é demitida por acordo entre a empresa e o empregado, eles dizem que não querem mais continuar com aquele contrato de trabalho, o empregado recebe metade do aviso prévio, se for indenizado, né? Se ele não trabalhar esse aviso prévio. Ele recebe 20% da multa do FGTS, né? De 40 cai para 20, para não onerar tanto a empresa. E ele pode sacar 80% do FGTS. E as outras verbas trabalhistas também ele tem direito, que é 13º para o personal, férias, o que ele tiver para receber de horas extras. Mas vamos saber com a doutora Amanda, as empresas ainda estão receosas com essa reforma trabalhista, doutora. Sim. Há insegurança jurídica em relação às decisões judiciais. Como a Justiça do Trabalho está lidando com a reforma? A ordem do Tribunal Superior do Trabalho para todo o judiciário trabalhista é de aplicação da reforma, irrestritamente, 100% aplicação da reforma trabalhista. E o STF, que tem sido questionado em relação à inconstitucionalidade de alguns artigos da reforma trabalhista, tem também apontado nessa direção de consolidação dessa reforma, aplicação 100% da reforma trabalhista no Brasil, para até mesmo contribuir que não haja essa insegurança jurídica no Brasil, que é uma das questões até mesmo para o índice de investimento no país, né? E nessa nova reforma, doutora, quais são os estímulos aos jovens? A reforma trabalhista não trouxe nada especificamente em relação aos jovens, a questão do primeiro emprego. Mas o Bolsonaro, agora, pela medida provisória, que entrou em vigor esses dias, tem falado em desoneração da folha de pagamento para as empresas, contratação de pelo menos 20% do seu quadro de funcionários de jovens entre 18 e 29 anos, que seja o primeiro emprego deles. Ele tem caminhado em poder promover essa questão das empresas contratarem os jovens. Bom, doutor, eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Por exemplo, o empregado que se afastar por motivo de doença, ele tem o direito à correção salarial igual àquele obtido por outros funcionários após o seu retorno do trabalho? Sim, com certeza. Sim, enquanto ele estiver recebendo, suspende o contrato de trabalho dele, mas quando ele volta, continua vigorando e ele tem os mesmos direitos. Doutora, qual é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento de salário do empregado? Mudou alguma coisa na legislação? Não mudou. Ele tem até o 5º dia útil do mês, né? Se outra data não foi acordada entre a empresa e o empregado. Doutora, tem outra pergunta aqui. Eu tenho um processo de hora extra considerado o tempo do trajeto, né? Que pela reforma não conta como jornada. Qual regra valerá se a sentença sair depois da reforma em vigor? É a pergunta. A sentença, independente de ter saído depois da reforma, ela vai observar o tempo em que você trabalhou. Então, se você trabalhou no período até a reforma, que foi em novembro de 2017, ela vai aplicar a lei vigente nesse período. Após 11 de novembro de 2017, ela vai aplicar a reforma trabalhista. Tá, com certeza você que está nos assistindo quer saber aqui, né, com a doutora, qual a duração da jornada de trabalho? E outra, quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho e outra? Tá. A jornada de trabalho, ela varia, né? Ela pode ser uma jornada de trabalho pela Constituição Federal, você tem que trabalhar 8 horas diárias, pode fazer até 2 horas extras por dia,
e 44 horas semanais. Mas há também a possibilidade de jornada por tempo parcial, que você trabalha 30 horas semanais sem fazer hora extra, ou você é contratado para fazer 26 horas semanais e pode fazer 6 horas extras. E tem também a questão da jornada 12/36, que você trabalha 12 horas e goza 36 horas de descanso e volta no segundo dia. Entre uma jornada e outra, se não for na escala 12/36, você tem que ter 11 horas consecutivas de descanso até a próxima outra jornada. Com exceção dos jornalistas, que eles podem ter somente 10. Essa é a única exceção. Estamos trabalhando demais, então, doutora. Né? Agora, o trabalho realizado em dia de feriado, não compensado, ele é pago de que forma? Como hora extra, ele é pago 100%. Você recebe o dia que você trabalhou, as horas que você trabalhou, mais 100%. Então, você recebe em dobro. E qual é o prazo para pagamento de remuneração das férias e abonos solicitados? O abono pecuniário você pode vender até 1/3 das suas férias, né? Uma das questões que a reforma trabalhista trouxe que é muito benéfica ao trabalhador, que é o fracionamento de férias. As férias você tem que pagar até 2 dias antes do início dela. Hoje, com a reforma trabalhista, você pode fracionar suas férias em até 3 períodos. Um deles tem que ter obrigatoriamente 14 dias corridos e os outros 2 períodos tem que ter pelo menos 5 dias corridos. E a questão que a gente fala bastante é atentar ao fato de que as férias não podem começar 2 dias antes de feriados ou de descanso semanal remunerado, que é final de semana, geralmente, porque aí você já perdeu o seu feriadão, né? Antes podia, né? Antes podia, agora não pode mais. Não, antes também não podia. Mas é porque dava essa seu questão jeito, a questão do fracionamento, muitas empresas querem colocar as suas férias de 5 dias no feriadão. Então, não, as férias têm que iniciar pelo menos 3 dias antes do feriadão, mas não 2 dias antes. Qual é o prazo para pagamento das verbas oriundas da rescisão do contrato de trabalho? Qual o prazo? 10 dias, né? Você tem que homologar e você tem que pagar em 10 dias as verbas rescisórias. Bom, algumas perguntas nos chegaram, sabendo que a doutora Amanda Torraca estaria aqui no nosso programa de hoje. Doutora, existe algum critério de procedência para aplicação de penalidades ao empregado no caso de suspensões e advertências? Se você tem que primeiro fazer a advertência, depois a suspensão e depois mandar embora por justa causa. Não há essa necessidade de ser aplicada essas etapas. Se a pessoa praticou uma falta grave, ela pode imediatamente ser mandada embora por justa causa. Não necessariamente tem que ser advertida ou suspensa. Nós estamos conversando com a doutora Amanda Torraca aqui no nosso Pense Nisso de hoje, falando sobre a nova reforma trabalhista, nova de 2 anos atrás, né? Mas é sempre bom saber, é uma prestação de serviço. E nesse momento muita gente quer saber a resposta para essa pergunta. Doutora Amanda, quando a carteira de trabalho deve ser atualizada? Atualizada toda vez que tiver alteração salarial e toda vez que tiver alguma alteração em relação ao cargo da pessoa, né? E também em relação ao FGTS, tem que ser atualizada. Toda vez que tiver alguma alteração no contrato de trabalho, seja em relação à função, ela tem que ser anotada na carteira de trabalho. Agora, é possível implantar o banco de horas, as horas extras trabalhadas em um dia, serem compensadas com a diminuição em outro dia para empregados em condomínios? É uma pergunta que nos chega aqui. Em condomínios? Você pode ter a compensação de horas, né? A gente tem isso. Hoje em dia, a compensação de horas tem sido geralmente algo entre acordo entre empresa e empregado. Se o condomínio acordar isso com o empregado do condomínio, ele pode fazer isso sim. Não vejo nenhuma questão que possa impedir. E como proceder no caso do empregado que abandona o emprego, doutora? A gente fala que tem que ser feita a questão de comunicação, né?
Geralmente é enviado uma carta AR, né? Um telegrama, antigamente era enviado, hoje em dia a gente substituiu para carta AR. E caso ele não compareça, você tem que ir para a justiça para poder fazer esse pedido. Falando sobre essa reforma trabalhista, a senhora que é especializada no assunto, quais foram as grandes mudanças que a senhora entende que beneficiaram o empregado? Eu entendo que teve a questão do fracionamento de férias em 3 períodos. Eu acho que isso é uma questão que você pode adequar com a sua esposa, você pode adequar com as férias dos seus filhos e tudo mais. Tem muita gente que hoje em dia é separada, pode também adequar em relação a isso, né? A questão de compensação das horas, que você pode acordar entre a empresa de compensar naquele mesmo mês ou ao banco de horas num período de 6 meses, que você vai conseguir ter essas horas para você poder compensar. E vejo também a questão de você poder trabalhar em casa, o home office, trabalho intermitente também, que é uma questão que você vai receber férias depois de um ano de trabalho, você não perde todos os seus direitos e pode... a questão do trabalho intermitente é algo que as empresas ainda não têm aplicado, não caiu ainda no gosto das empresas. Mas é um modelo bem interessante para quem precisa de trabalhadores sazonalmente. Então, a empresa convoca 3 dias antes a pessoa para trabalhar, a pessoa tem um dia para responder, ela pode recusar sem que isso seja visto como insubordinação. E se ela aceitar, ela tem que ir trabalhar. Se ela não for, ela paga multa de 50% do que ela iria receber naqueles dias de trabalho para a empresa. E nesses 2 anos de reforma trabalhista, o governo mexeu em muitos artigos? A reforma trabalhista mexeu em 99 artigos da CLT, né? Não, agora que é o Bolsonaro mesmo que está mexendo. O Temer não mexeu em nada. Porque, na verdade, a reforma foi promulgada no governo Temer, né? Então não tinha muito o que ele mexer naquele período. As pessoas ainda estavam se adequando, estavam vendo como que ia funcionar a reforma. O governo Bolsonaro tentou colocar a carteira verde-amarela na MP da Liberdade Econômica, que não passou. E o que seria essa carteira verde-amarela? A carteira verde-amarela é essa carteira para os jovens de 18 a 29 anos, que a empresa vai ser desonerada da folha de pagamento. Então, ela vai ser desonerada de algumas contribuições sociais que são pagas e sustentam o governo. Nessa carteira, a empresa vai ter que contribuir apenas 2% do FGTS, ela não vai ser obrigada a contribuir para o INSS, tem várias questões. E como é que a senhora vê aqui na região o nível de emprego? Ele está crescendo ou está diminuindo cada vez mais o emprego aqui, principalmente em São José dos Campos? Eu creio que a região acompanhou o cenário nacional mesmo. Teve a queda em 2015, 2016, que foi algo que todo mundo sentiu. E agora tem começado a surgir novas oportunidades de emprego. E como advogado, ouvindo o empregado, né? O que a senhora sugeria para o governo para que mudasse nessa lei para beneficiar ainda mais esse empregado? Eu acho que não só o empregado, mas a empresa também, né? Porque não adianta só beneficiar o empregado e a empresa ficar onerada. Eu acho que a grande questão mesmo do Brasil é a reforma tributária que tem que sair, e principalmente essa desoneração da folha de pagamento, que boa parte que a empresa paga é para custear o Estado. E a senhora acredita no Brasil? Acredito, com certeza. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Pense Nisso. Tivemos aí a participação da doutora Amanda Torraca, falando sobre a reforma trabalhista, respondendo algumas perguntas importantes dos nossos telespectadores. E ela vai voltar aqui no nosso Pense Nisso para abordar mais assuntos sobre essa reforma. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Doutora Amanda Torraca, amiga do nosso grande amigo Paulo Torraca, jornalista dessa cidade, e que vai ser uma participante ativa aqui no nosso Pense Nisso. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência,
E amanhã nós voltamos com mais um assunto interessante aqui no nosso Pense Nisso. Muito obrigado e até lá.